A contração muscular é dividida em 3 fases bem distintas, que de forma geral a gente realiza em qualquer movimento especificamente. Ela é dividida na fase concêntrica, que é a fase onde a fibra muscular está se encurtando. Então a gente gera um bom grau de força e a fibra está sempre reduzindo o seu tamanho, está aproximando as suas extremidades. Tem uma fase que é chamada de fase isométrica, onde o tamanho da fibra muscular não se modifica. Então nessa fase ela consegue gerar, a gente consegue produzir mais força do que a fase onde ela se encurta, entretanto a gente não tem movimento, as extremidades permanecem fixas. E a terceira fase é conhecida como a fase excêntrica. A fase excêntrica é a fase onde a fibra muscular está distanciando origem e inserção, então elas estão ganhando movimento, você está alongando a fibra muscular. Essa fase é a fase onde a gente mais consegue produzir força, é a fase onde a nossa fibra muscular está mais preparada para suportar o estresse. Curiosamente, no nosso treinamento tradicional, agindo sobre a ação da gravidade, agindo com os pesos tradicionais, é a fase que nós menos treinamos no dia a dia. Entretanto, é a fase que a gente mais deveria treinar para proteger o nosso corpo de lesão, inclusive para tentar aumentar, para gerar aumento de massa muscular, para hipertrofia ou inclusive para o treinamento de força, é sem dúvida a fase mais importante. Nas diferentes fases do movimento, na fase concêntrica, na fase excêntrica e na fase isométrica, nossa musculatura tem a capacidade de gerar força bastante distinta. Na fase excêntrica, a gente tem aproximadamente 2 ou até 3 vezes mais capacidade do que a gente tem na fase concêntrica. Então é na fase onde a gente consegue mais gerar força, mais gerar capacidade muscular, mais gerar potência. Entretanto, é a fase que a gente trabalha menos e deveria trabalhar muito mais. Com os pesos tradicionais, de fato, fica muito difícil a gente estimular isso. A gente tem que começar a compreender que uma carga diferenciada nas fases de trabalho é o principal ponto para a gente começar a estimular cada fase de acordo com a sua necessidade específica. É muito comum a gente ouvir falar sobre 2 proteínas bem importantes dentro da nossa contração muscular, actina e miosina. Isso está em tudo quanto é canto, está bem batido na literatura. Mas essa é a fase onde a gente não consegue produzir tanta força e tem uma proteína de tanta importância quanto essas 2, ou até mais importante, que é capaz de sozinha gerar praticamente 60% de toda a capacidade de geração de força da nossa fibra muscular. Ela se chama titina. A titina é a única proteína que consegue manter a estabilidade do sarcômero o tempo todo, ela consegue manter a nossa fibra muscular alinhada o tempo todo, ela gera sozinha a mesma capacidade de força que a gente consegue entre a actina e a miosina, e ela se pensou durante muito tempo, se acreditou que a titina era ativada por um processo inativo, apenas um processo praticamente elástico de geração de tensão. Isso não é verdade. A literatura atual já está demonstrando que a titina é ativada por um processo ativo. O mesmo cálcio que entra na fibra para ativar a actina e miosina, para gerar nossa contração concêntrica, entra na fibra para ativar a titina. Quando ela é ativada, ela realmente gera benefícios fabulosos para a nossa musculatura. Então a titina é a chave da questão dentro do nosso trabalho de força excêntrica. Essa proteína, a titina, é uma proteína intramuscular, ela está dentro da fibra muscular, dentro do sarcômero especificamente. Ela durante muito tempo foi descrita basicamente se relacionando só aos treinamentos de flexibilidade ou alongamentos. Entretanto, dentro do treinamento de força, ela é fundamental, então ela é o que gera a nossa capacidade de produção de força excêntrica e representa mais do que 70% a 80% de toda a capacidade que a gente tem de gerar tensão dentro da fibra muscular. Isso, sem dúvida, relaciona ela e relaciona o treinamento dessa proteína a uma prevenção grande de lesão que a gente consegue ter quando ela está realmente adaptada, ao nosso incremento de força e ao nosso aumento de hipertrofia. Vou começar a colocar para você uma carga agora em cadeia cinética fechada para ver como é que você se comporta durante o mecanismo de agachamento, esse gesto específico que você normalmente realiza nos esportes. Já vou implementar uma carga moderada para você fazer um movimento concêntrico, a subida. Uma carga um pouco mais alta para você descer, para a gente começar a te adaptar a esse exercício bem específico, tá? Não precisa se preocupar com velocidade, não precisa se preocupar com aceleração. A máquina te permite fazer tudo livre. Você pode fazer a velocidade que você quiser, ela vai manter essa carga o tempo todo. Quando der o ok, pode começar a realizar o movimento. Maravilha. Pode acompanhar um feedback aqui na tela? Para ver, na verdade, o que você está realizando. Ele te mostra a velocidade sempre na sua subida. Então eu quero que você fique mais ou menos nessa linha verde. Quando a gente começar a fugir dela, o exercício já está ok para você. Com a comprovação de que a atividade dessa proteína titina é uma atividade
voluntária, onde você consegue treiná-la, quanto mais adaptado o sujeito estiver, mais ele consegue recrutar essa fibra muscular, o treinamento excêntrico começou a ter uma realidade diferente dentro do esporte. O esporte começou a implementar o treinamento excêntrico de maneira sistemática, os atletas começaram a performar de maneira muito melhor e, em paralelo, alguns estudos começaram a ser produzidos medindo essa prevenção de lesão e essa performance de atletas. E hoje, especificamente, os estudos que têm falado sobre futebol conseguem demonstrar uma prevenção, uma redução das lesões em aproximadamente 30%, que é um número realmente muito substancial. Só existe uma máquina dentro do mercado atual, que é o Kineo produzido pela Globus, que é capaz de produzir, de incrementar essa sobrecarga excêntrica na intensidade controlada, na intensidade que o sujeito, que a musculatura precisa, e de uma maneira onde a velocidade é livre. Então, toda vez que você controla um parâmetro, que você trava um parâmetro como a velocidade, a aplicabilidade desse resultado, desse treinamento para o esporte se torna bastante reduzida. Então, sem dúvida, isso é um grande avanço metodológico dentro de todo o treinamento da reabilitação mundial. Baseado nos dados que a gente tirou do primeiro teste, dos primeiros exercícios realizados, a gente consegue, de acordo com a lesão, de acordo com como o sujeito se comportou colocando mais ou menos carga, a gente consegue monitorar e prescrever de maneira altamente segura. No módulo de carga variável, a gente tem como regular, aumentando ou diminuindo a carga em cada período do movimento. Então, especificamente para o André, eu tenho que reduzir a carga no começo, porque ele tem uma limitação nesse momento do trabalho. No meio do exercício ele sente algum incômodo que ele relatou para mim, então também vou colocar a carga um pouco mais baixa aqui no meio do exercício, exatamente na angulação que ele me relatou. E essa curva vai ser reproduzida durante o movimento de agachamento, que é um movimento bem específico para o esporte em cadeia cinética fechada. Isso faz com que ele possa realizar o trabalho, realizar todo o exercício de maneira segura, sem incômodo, podendo trazê-lo de maneira mais rápida para atualizar de novo, trabalhar dentro do esporte, que é o específico dele. Agora a máquina, durante o exercício, está retirando a carga na fase inicial do movimento, protegendo o joelho dele durante o gesto, e no meio do movimento, onde ele tem uma limitação articular, ela também elimina a carga. Ele consegue assim fazer o agachamento de maneira segura, sem incomodar, sem gerar dor, sem gerar processos inflamatórios, aproximando ele do gesto específico que ele realiza no esporte. Com o surgimento de novas ferramentas, com uma precisão diferenciada para você poder mensurar as capacidades musculares, liberando a velocidade dentro do trabalho, implementando cargas diferenciadas, controlando a amplitude do seu movimento, muitas vezes eliminando amplitudes de movimento que não são de fato saudáveis a serem realizados naquele determinado momento, é bem importante que a gente possa reavaliar os nossos conceitos sobre como nós prescrevemos os treinamentos até o momento. Novas ferramentas exigem da gente novas avaliações para prescrições diferenciadas. Vou colocar para você um gesto bem específico de rotação do tronco, com uma carga um pouco diferenciada para você fazer mais potência no movimento concêntrico, dinâmico, e depois você vai retornar de maneira um pouco mais lenta, a máquina te estimulando na carga, ok? Você vai fazer um movimento para lá com 5 kg e vai retornar com 7 kg. Tá pronto? Pode realizar. É bastante importante em alguns momentos a gente estimular os movimentos de rotação, de trabalhos em cadeia, porque o esporte também exige muito isso. Então a gente precisa de versatilidade, precisa do corpo trabalhando de maneira bem específica. Trabalhando com velocidade, com a carga ideal, com módulo de segurança alto, é bem importante para ele, é bem seguro e ele consegue rapidamente se adaptar novamente ao esporte. André, eu vou fazer um teste dinâmico nas suas pernas, de extensão do joelho, para dar uma monitorada se você já está liberado para fazer sua atividade física, para entender como é que elas se comportam em relação à força. Se tiver uma diferença muito grande, eu vou pedir para que você prolongue um pouco ainda seu período de reabilitação. Se ela já estiver ok, você já começa seu treinamento especificamente e vai para o seu esporte. A máquina vai estar sempre implementando mais carga durante o seu trabalho. Quanto mais veloz você for na subida, mais carga ela coloca e a gente vai conseguir saber o valor real. Pode começar o teste, começa pela perna esquerda, por favor. Ótimo, vamos tentar acelerar um pouco mais a subida, vai, muito bom. Mais uma repetição, muito bom. Vamos na perna direita, exatamente o mesmo comportamento agora. Mais rápido que você conseguir, vamos lá. Maravilha, André, vai. Muito bom, mais uma. Excelente. Vamos ver a diferença apresentada aqui. Na primeira repetição você teve realmente uma diferença um pouco maior, de 17%, mas depois você ajustou para 8%. É um padrão super normal. A gente ainda tem algo para equilibrar entre as duas pernas,
mas você de fato já está liberado para começar uma prática de atividade física com exercícios simultâneos, voltar para o seu esporte específico. Não precisa nesse momento mais manter sua reabilitação. O equilíbrio entre duas dessas forças, dentro da nossa capacidade de geração de força concêntrica e a nossa capacidade de geração de força excêntrica, é chamado de déficit crítico. Durante muito tempo a gente acreditou que a relação de uma musculatura agonista com antagonista, então a musculatura que faz um gesto para a musculatura que resiste à força daquele gesto, era um grande preditor de lesão. A ciência tem demonstrado que isso não é exatamente assim. Tem demonstrado que internamente a musculatura tem uma capacidade concêntrica e excêntrica. Essa relação parece demonstrar muito mais, predizer muito mais a nossa propensão ao desenvolvimento de lesões não traumáticas do que a relação especificamente de um agonista com seu antagonista. Por mais intensa que seja uma contração concêntrica na fase onde a musculatura está encurtando, com muita dificuldade ela vai conseguir atingir 50% da capacidade da força gerada na fase excêntrica. Então por isso que é importante que nós possamos treinar com cargas variáveis, respeitando a capacidade tanto concêntrica quanto excêntrica, para poder explorar a plenitude da nossa capacidade de geração de força, a plenitude do desenvolvimento muscular e do desenvolvimento da performance humana.